A partir de agora nós estamos também ao vivo pelo Facebook. Você pode nos acompanhar também, tá? E eu quero convidar você para você nesta manhã abrir a sua Bíblia aqui na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Se você está com a Bíblia aí, o meu convite é aquele de todo dia: abra sua Bíblia. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Se você não puder ler, ouça. A Bíblia diz que a fé, meu irmão, minha irmã, vem de ouvir. Mas vem de ouvir o quê? Vem de ouvir a palavra de Cristo. E este assunto eu creio que é extremamente importante para todas as pessoas, né? Aqueles que já se casaram, aqueles que pretendem se casar, aqueles que se separaram, né? Abre aí, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Eu acho que não vai dar para terminar esse assunto agora de manhã. Imagino eu que não dá, porque é um assunto extenso. Não tem como resumir isso aqui, né? Para a gente resumir, nós vamos deixar de falar uma porção de coisas. Então eu vou continuar este assunto à tarde. Mas vou até onde der agora de manhã. Honrado seja entre vós todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. O assunto que a gente vai abordar nesta pregação, né, é a vida familiar. Tão pouco discutido, tão pouco falado, né? Parece-me que nas igrejas, então, é uma vez ou outra lá que se fala de vida familiar, ainda, né? As igrejas, por exemplo, que têm mulheres como pastoras, o que é totalmente antibíblico, então fica mais difícil ainda, né? A gente não deve ter medo de falar das coisas que fazem parte da nossa vida. Quando eu digo da nossa vida, não estou dizendo que faz parte da minha, faz parte da vida de todos nós. E o sexo, por exemplo, faz parte da vida de todo mundo. De todos aqueles que são casados, de todos aqueles que têm uma esposa, um marido. Primeiro eu quero definir aqui o que é esposa e o que é marido. Esposa é a pessoa com quem o homem é casado. Esposa não é a pessoa com quem o sujeito se relaciona. Esposa não é a pessoa com quem o sujeito sai. Isso não é esposa. Esposa não é a pessoa com quem o sujeito mora. Isso não é esposa. Esposa é com quem a pessoa se casou. Se a pessoa não se casou, ela não tem uma esposa. Ela tem uma amante. E o mesmo caso é válido para o esposo. Quem é o esposo? Esposo não é a pessoa com quem você mora, não é a pessoa com quem você se relaciona. Esposo é o sujeito com quem você se casou. Este é o esposo. Casou. Como que é o casamento aqui no Brasil?
Casamento aqui no Brasil o casamento existe quando o sujeito vai lá no cartório, entra com a papelada, tem os proclamas, né? Daí tem o dia que vai lá o escrivão lá, o juiz de paz, faz o casamento. Assim é o casamento. Casamento não é o sujeito casar na igreja, casar com o padre, com o pastor. Isso não é casamento. A lei diz que casamento, e nós temos que seguir as leis. A lei diz que o casamento é feito num cartório. Então, eu acho que está bem claro, está bem definido o que é casamento. Se você não vive desta forma, eu estou trazendo um alerta bíblico para você que você não é casado. Você não é casada. Ah, mas eu já vivo com ele há 20 anos. Problema seu. Você pode viver com ele há 50. Mas não se casou. Não existe até depois de um tempo, né, na hora da partilha de bens, tal, a lei tem as suas brechas. Mas perante Deus isso não é casamento. Casamento não é o sujeito se juntar com uma mulher aí, né, como acontece nos dias de hoje, morar junto. Isto não é casamento. Aliás, todo e qualquer relacionamento fora do casamento ou é prostituição ou é adultério. Deus criou homem e mulher. Deus não criou gay. Não criou. Não adianta, não criou. Deus criou macho e fêmea. Isso está escrito, isso aqui não sou eu que estou inventando. Isso não é, não, o pastor Mário é retrógrado. Não. Está lá na Bíblia. É Gênesis capítulo 1, versículo 27. Macho e fêmea. Pastor, mas você está atrasado porque a relação homossexual existe entre animais, é comum. Não, pode existir entre os animais, mas nós somos racionais. Eu não sou um leão, eu sou um ser humano. O leão não precisa de salvação, precisa. Uma pomba precisa de salvação, um pardal precisa de salvação. Não. Quem precisa de salvação é a raça humana. Então, querer dizer que, mas entre os macacos, entre os animais, existe a relação homossexual, mas eu não sou animal, nem você. Você é homem, você é mulher. E homem e mulher foi o que Deus criou. Deus não criou dois machos para se envolverem sexualmente. De jeito nenhum. E muito menos criou duas fêmeas para se envolverem sexualmente também. Hoje a gente vê aí, né? A minha esposa, uma mulher chamando a outra de minha esposa. Um homem chamando o outro de meu marido. Eu quero dizer para vocês que, por mais que queiram deturpar, forçar a Bíblia, não tem jeito. A Bíblia é assim, homem e mulher. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. Acabou. Dois machos não geram filhos. Duas fêmeas não geram filhos e está acabado. Casamento é entre homem e mulher. E Deus jamais, isso também não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou sentenciando, estou lendo o que a Bíblia fala. Deus jamais vai perdoar
aqueles que desobedecem o plano divino para a raça humana. Qual que é o plano divino para a raça humana? Que o homem se junte a uma mulher e constitua a partir daí família. Acabou, tá? Bem esclarecido o que é casamento. Ah, mas eu gosto daquele homem. O problema é seu, resista. Resista. Ah, mas eu sou mulher e gosto de mulher. Resista. Isso vem lá do Velho Testamento, isso não é, né? Se abrir lá Levítico, capítulo 18, versículo 22, você vai ler isso claramente lá. Não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, não é, às vezes não tem onde dormir, dorme dois homens numa cama, não é isso, gente, é deitar como se fosse mulher. Ambos terão praticado abominação. Naquela época, os dois eram mortos. Hoje não, né? Levítico capítulo 20, versículo 13. E no livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 18 ao 32, a gente também lê, então isso também faz parte do Novo Testamento. Os gays e as lésbicas, num dia, vão se apresentar para Deus para prestarem contas dos seus atos e responder por todas as pessoas que induziram ao homossexualismo. Não tem jeito, né? Se tiver alguém ouvindo e quiser ficar bravo, fique bravo com Deus, então, não comigo. Fica bravo com Deus. Todos os devassos e adúlteros. O que é adultério? Tem gente que não sabe o que é adultério e prostituição. Devassidão é tudo aquilo que é feito, como nós estamos falando, de casamento, de sexo, de relacionamento entre pessoas. Devassidão aqui nesse contexto é tudo aquilo que não é natural. São os devassos que fazem. Tudo que não é natural é devassidão. Um homem com homem não é natural. Não tem naturalidade aí. É devassidão. Né? Uma mulher com mulher, eu não consigo entender, sinceramente. Bom, é devassidão. Adultério. O que é adultério? Adultério é quando a pessoa que é casada se relaciona com o sexo oposto fora do casamento. Adultério só acontece com quem é casado. Só quem é casado que pode adulterar. Porque é o relacionamento sexual fora do casamento. Ah, pastor, mas eu não me relaciono sexualmente, é que eu gosto de namorar as meninas aí. É adultério. Você namora, não beija, não abraça, não faz nada. Então, é adultério. Né? Porque tem muito homem que é casado, mas gosta de namorar. Namorar no sentido de ficar assim, com meninas mais novas, às vezes até com mulheres mais maduras, fora do casamento. É adultério. E prostituição? Prostituição é o relacionamento sexual entre pessoas que não são casadas. Prostituição não é só você sair com uma prostituta. Prostituição é quando um homem e uma mulher que não são casados
se relacionam sexualmente. Isso é prostituição. Quando ficam, por exemplo, né, hoje existe muito esse termo, ficar. É prostituição. O sujeito ficar beijando, abraçando, amassando, aquilo na mão, a mão naquilo, é prostituição. 2 solteiros, prostituição. 1 casado e 1 solteiro, adultério. Duas pessoas do mesmo sexo, devassidão. Está claro isso? Porque é uma pergunta que eu recebo muito. É adultério, eu me confundo o que é adultério, o que é devassidão. A Bíblia diz que o esposo, o marido, você vê que tudo começa com o homem. O marido deve respeitar a sua companheira. E deve respeitá-la também nos relacionamentos sexuais. Igualmente, a esposa deve respeitar o seu marido, seu companheiro. Também nos relacionamentos sexuais. A Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 5. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 5. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O que quer dizer vaso aí? É uma simbologia. Vaso aí é a sua esposa. Em santidade e honra, não na paixão da concupiscência dos desejos, como os gentios que não conhecem a Deus. Precisa de mais clareza? Precisa? Se precisar. Eu sou mais claro. Mas eu creio que a Bíblia é extremamente clara. Até dentro do casamento precisa haver um respeito. Casamento é um negócio extremamente sério. Por quê? Quando as pessoas casam, por causa disso que o casamento tem que ter um tempo para ele acontecer. Né? Hoje as pessoas se conhecem na noite da sexta-feira, na segunda-feira já estão morando juntos. Mas isso não pode ser assim. Não é que não pode porque não quero, ou não pode porque Deus seja chato. Não é isso. Isso não pode ser assim porque as pessoas precisam se conhecer. E essas pessoas que se conhecem na sexta, ou depois de 1 mês, 2 meses, já estão morando junto, elas não tiveram tempo para se conhecer. Porque são pessoas diferentes, de famílias diferentes, de educação diferente, de regiões diferentes, às vezes até de higiene diferente. Tem gente, você quer ver como é simples a gente entender isso? Existem pessoas que tomam banho todas as manhãs. Existem pessoas que só tomam banho à noite. Higiene diferente. E aí? Você quer que a pessoa tome 2, 3 banhos por dia, mas ela está habituada a tomar um. Como é que vai fazer? Vocês já estão juntos? Você não sabe, você conheceu na sexta, na segunda já está morando junto. Ou
conheceu faz 2, 3 meses, não sabe, isso não está claro ainda, por causa disso que existia, né? Hoje é tão raro isso, erradamente é raro, né? Aquele período chamado de namoro, depois o noivado, depois o casamento. Por quê? Você ficava 1, 2, 3 anos namorando, você conhecia a pessoa te conhecia, o jeito, a maneira, você conhecia a casa da pessoa, o que as pessoas tinham costume de fazer lá, e a pessoa conhecia a sua casa, o que você tem o hábito de fazer. Olha, isso não serve para mim, eu não quero casar com essa pessoa, não vou me casar. Porque você não pode esquecer que quando você casa com uma pessoa, você casa com a família dela também. Não tem jeito. Você casa com o pai e a mãe dela. E ela casa com seu pai e sua mãe. Você casa com os irmãos dela, ela casa com os seus irmãos. Então esse negócio de, isso tudo é paixão. E os especialistas nesta área emocional diz que o máximo que uma paixão pode durar, os especialistas dizem isso, e eu estou repetindo o que eles falam, no máximo, uma paixão pode durar 2 anos e meio. Alguns dizem 2 anos, então eu estou indo assim, no máximo do que alguns especialistas dizem. A maioria casa por paixão. E se você vê que a maioria dos casamentos terminam nesse prazo mesmo. A maioria, não todos. Existem casamentos que terminam depois de 20, 30 anos, 10 anos. Mas a maioria dos divórcios, das separações, acontecem nesse prazo, até 2 anos e meio. Porque as pessoas casam com o corpo da outra. Não casam com a pessoa, casam com o corpo. Porque casa pela paixão, e a paixão vai indo embora. Porque depois é tudo igual. Você pensa que tem diferença? Não tem. Do mesmo jeito que não há diferença no ser humano, existe um mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo. Existe o negro, né? O mulato, o branco, o bicho de goiaba, que nem eu. Mas nós somos todos iguais. Que diferença tem? Não tem 2 olhos, 2 narinas, uma boca, 2 olhos. Não tem diferença. É que as pessoas idealizam uma diferença, porque essa diferença ela é criada pela mídia, pela imprensa, né? São essas pessoas que escrevem, que fazem essas revistas, esses programas, é que criam essas diferenças, e as pessoas acreditam que existam diferenças. Todos os homens são iguais e todas as mulheres são iguais. Não há diferença. Talvez você tenha 20 anos e você esteja dizendo, esse pastor aí está por fora. Quando você tiver a minha idade, menos, né, você vai ver que é tudo igual. Não tem diferença. Porque a diferença não está na pessoa. A diferença está no amor que você sente pela pessoa. Pode ser a pessoa mais linda deste mundo, mais perfeita deste mundo, com tudo o que o mundo diz que aquela pessoa deva ter. Seja uma mulher ou um homem. Se você não amar aquela pessoa, vai acabar. E olha, eu vou falar uma coisa, eu estou vendo muitas irmãs aqui, mandando mensagens aqui no Facebook, mas eu vou falar para os homens. E as irmãs saibam disso. É bom, eu vou falar para os homens, mas é bom que as irmãs saibam.
os homens que estão me ouvindo, e eu não quero ser vulgar, mas eu quero deixar o assunto bem aberto, sem nenhum tipo de preconceito, sem... Irmãs, preste atenção. Você que é mais novinha, minha irmã, você que ainda não se casou, quando um homem não ama a mulher, quando ele só tem desejo por ela, depois que ele se relaciona intimamente com ela, ele quer seguir rápido o caminho dele. Ele quer ir embora. Se ele está num motel, ele acabou de fazer o serviço, ele quer tomar um banho e ir embora. Presta atenção no que eu estou dizendo. Porque ele não ama aquela mulher. Quando a pessoa ama, não tem pressa. Você está com uma pessoa que você ama. Não é verdade, meus irmãos? Quando não ama, termina o serviço, quer ir embora. Quer ir embora. Porque não há amor. A vida sexual do crente não é uma vida chata, como alguns imaginam. Não, muito pelo contrário. É uma vida sexual normalíssima. Eu já sou um homem maduro, né? Estou quase caindo do pé já de maduro. Mas eu acho as mulheres crentes, cristãs, extremamente atraentes. Do que essas moças que andam por aí com tudo à mostra, praticamente nuas, peladas. O que eu tenho para ver? O que ela tem para me mostrar que eu já não vi? Que novidade tem ali que eu já não tenha visto? Ou dela, especificamente, porque elas mostram tudo. E parece-me que as mulheres ainda não se atentaram para isso. Elas querem mostrar. Agora, a mulher mostra para atrair homem. Não adianta mudar, irmã. Essa história de que você quer ficar bonita para outra irmã, ou para a mulher quer se embelezar, não é para o homem, é para outra mulher. Mentira. Não, isso não é verdade. Isso aí mas é a maior mentira que existe. A mulher quer ficar bonita para atrair o homem. Agora, uma mulher que atrai o homem só pelo lado sexual, vai acontecer o que eu acabei de falar. Ela vai atrair uma porção de homens. Uma porção, um montão. Mas naquela base, acabou o serviço, bota a roupa e vamos embora. E hoje, o casamento, hoje não, de um bom tempo a esta parte, o casamento tem sido alvo de vários ataques. E as pessoas não conseguem ver esses ataques. Elas se entregam a estes ataques. Muitos casamentos acabam. O culpado é o homem. Muitos casamentos acabam e a culpa recai sobre a mulher. Eu estou dando uma antecipada no assunto, porque não é todo mundo que pode ouvir à tarde. Então estou dando uma boa resumida aqui. A gente vai ficando velho e o corpo
além da mente, mas principalmente o corpo, vai modificando. E a maioria das pessoas não se preocupa com essa modificação. Se entrega literalmente a essas modificações. Ah, já casei mesmo. Ah, já tenho filho mesmo. Ah, já tenho neto mesmo. Só que o homem não pode deixar de ser atraente para a mulher. E a mulher não pode deixar de ser atraente para o homem. Afinal de contas, o respeito passa por aí também. Respeito não é só dizer dá licença, por favor. Isso aí é bobagem. O respeito passa em você continuar como marido e você continuar como esposa. Como é que um homem vai gostar? Eu estou falando de uma maneira geral e não estou falando de pessoas com problemas de enfermidade, tá? Existem pessoas com problemas de enfermidade. Aí é outra coisa. Mas estou falando de uma maneira geral. O homem chega a uma certa idade, ele se abandona. Aquele barrigão, gordo, enorme. Se tomava banho uma vez por dia, passa a tomar a cada 2 dias. Que mulher que quer deitar com um homem desse? Mesmo sendo seu marido, seu amor. Cadê o respeito do homem para com esta mulher? Do mesmo jeito, as mulheres, barrigudas, sem noção, falam alto, sem noção, se entregam, já não tem mais a mesma higiene. Que homem que quer deitar com uma mulher dessa? Reclamonas. Às vezes o marido trabalha o dia inteiro. Chega em casa, só reclamação. Não tem clima para um relacionamento íntimo à noite. Maridos que chegam em casa cheirando tudo. Como é que a mulher vai se deitar com um homem desse? Isso é falta de respeito. Isso é não cumprir a palavra de Deus que diz que um deve respeitar o outro, que o corpo do outro não pertence ao outro, não pertence a esta pessoa, mas pertence ao seu cônjuge. Olha, se o meu corpo não pertence a mim, pertence à minha mulher, eu tenho que tratar bem desse corpo. Se o corpo dela não pertence a ela, pertence a mim, ela tem que tratar bem do corpo dela. Isto é respeito. Muitos casamentos acabam por causa disso. Pessoas que se acham os donos da verdade, sabem tudo. Na maioria, quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Pode saber um pouquinho de cada coisa, mas não sabe nada. Não deixa a mulher falar. Em lugar nenhum da Bíblia, está dizendo que o homem não deva se relacionar com uma mulher, não deva se casar. A Bíblia não apoia o celibato.
Celibato é o homem não ter relacionamento com mulher e a mulher não ter com o homem, como prega a Igreja Católica Apostólica Romana aos seus padres e às suas freiras. Isto não é bíblico. Eles usam uma passagem de Paulo aqui, completamente fora do contexto, né? Seria bom que o homem não tocasse em mulher. 1 Coríntios 7:1. Ele está dizendo que se a pessoa tem um ministério, um trabalho, um ofício religioso, e ela não se casou, seria bom que ela não se casasse. Mas ele não está dizendo não se case. Ele diz, olha, o conveniente é que você não se case. Por quê? Porque o sujeito que tem um trabalho na obra, ele mal vai conseguir se sustentar, quanto mais sustentar mulher e filhos. É nisso que Paulo está pensando. E a Igreja Católica, só a título de esclarecimento para você, a Igreja Católica não permite até hoje que os padres casem para não constituírem família. E para que essas famílias não sejam herdeiras de tudo aquilo, daquela riqueza que o Vaticano tem. Porque hoje um padre morre, ele não tem família, não tem mulher, não tem filho, ninguém pode reivindicar nada. Agora, se fica mulher e filhos, podem reivindicar. É só por isso que o padre não casa, que não permite que o padre se case. Então a gente não pode ler uma passagem da Bíblia se esquecendo de outras que nós já lemos. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Ajudadora quem que é? A esposa. Que lhe será idônea. Gênesis 2, 18. Casamento é sério, meu irmão. Meu irmão, casamento... Você quer ver um casamento ir? Porque sempre vai haver diferenças. Um dia um está melhor, o outro não. Né? Mas um casamento ir é você não se preocupar em ser feliz. Se preocupe em fazer o outro feliz. Casamento é isso. Casamento é fazer o outro feliz. Se você se casa para ser feliz, então quero dizer para você que o seu casamento está fadado a naufragar. Agora, se você se casa para fazer a outra pessoa feliz, e a outra pessoa se casa para fazer você feliz, a engrenagem rodou direitinho. A engrenagem encaixou cada uma no seu dentinho. Por causa disso que existem casamentos de anos e anos, e casamentos que não duram, às vezes 6 meses. Casamento é sério. A pessoa tem que estar preparada para se casar. E o namoro, o noivado, é exatamente o período de preparação. É um se preparando para o outro, um conhecendo o outro. E por favor, não me venha com essa história de que Deus está preparando uma pessoa para você. Deus não está preparando nada para você. Quem tem que achar a pessoa para você é você. A responsabilidade é sua. Não adianta você querer usar Isaac. Existem casos específicos na Bíblia. Mas nós temos responsabilidades. E casar é responsabilidade nossa. Constituir família é responsabilidade nossa. E a pessoa que nós escolhemos para ser a nossa esposa
ou o marido, é responsabilidade nossa. Eu conheço pessoas que foram se casar com 50 anos, porque não, estou esperando Deus preparar. Aí se casou. Agora Deus preparou. Não deu certo. Não conheço uma só, não. Então a responsabilidade é sua. Se o seu casamento naufragou, não venha com essa história de foi o diabo. Não foi o diabo nada. Foi você, ele ou vocês dois. E o nosso tempo acabou aqui. À tarde nós vamos falar sobre naufrágio dos casamentos. Que Deus nos dê graça e sabedoria para tanto. Querido Deus, querido Pai, que a gente possa ser útil também neste assunto aos nossos irmãos e irmãs, as pessoas que estão se preparando para o casamento, que as Tuas santas palavras possam levar estas pessoas a se fortalecerem na graça e no conhecimento do Senhor, e que não venham a seguir os padrões deste mundo, mas que confiem na veracidade dos padrões da Tua palavra. Esta, Senhor, é a minha oração, com ações de graças no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.